Olá, já estamos no ar e hoje é dia de festa no Primavera Saúde, já que o programa está completando um ano e eu estou feliz em poder estar na frente deste projeto. Eu agradeço a toda a direção, emissora, pela oportunidade, pela confiança no meu trabalho e a toda essa equipe que faz o Primavera Saúde, né? O objetivo da nossa equipe é sempre continuar levando informações com credibilidade e que possam fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E é claro, um muito obrigado, mais que especial, para todos que ficam ligadinhos aqui na TV Primavera e que não perdem o Primavera Saúde. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Mas vamos ao que interessa. Nosso tema de hoje é cálculo renal e vamos saber tudo sobre essa doença que atinge milhares de pessoas que estamos recebendo para tirar todas as nossas dúvidas, o Dr. André Rodrigues da Silva. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Morgana, boa tarde. Muito obrigado pelo convite novamente e boa tarde a todos os telespectadores. Doutor, eu queria começar o programa hoje definindo exatamente o que é o cálculo renal. Morgana, o cálculo renal é uma doença que é extremamente comum no nosso meio, no nosso dia a dia, acomete em torno de 10 a 15% das pessoas. O cálculo renal, que também é conhecido popularmente por pedra nos rins, o que seria a presença de um cálculo, na via urinária que vai desde os rins até a bexiga, e que pode causar sérios problemas ao paciente, desde momentos com crises fortes de dor, até alguns casos até da perda da função renal em função de uma obstrução, em função dessa pedrinha, desse cálculo que está num local da via urinária. A gente acaba estudando e observa que tem vários tipos, de cálculos renais. Queria que o senhor explicasse, esses tipos, então. O que acontece, Morgana? Hoje os cálculos são basicamente divididos em dois tipos, os que são a base de cálcio, e os que não têm como base o cálcio. A maioria são cálculos que são formados a partir como substrato, o cálcio, que perfaz 75%. Os demais são cálculos que são formados a partir de ácido úrico, de cistina e cálculos de infecção. E todos eles, das suas peculiaridades, tudo merece um tratamento de forma adequada, conforme a situação do paciente, a condição clínica, para a gente poder, com o objetivo sempre de eliminar essas pedrinhas. O que pode causar o cálculo, doutor? O que acontece? Nós temos vários fatores. Vamos falar um pouquinho com relação às faixas etárias. A gente sabe que o cálculo renal ele é raro nas crianças. Começa a ter uma incidência maior a partir dos 20 anos de idade, sendo que acometem os homens 2 a 3 vezes mais do que as mulheres, sendo que o período da vida em que as pessoas mais têm cálculos são entre os 40 e 60 anos. E a partir dos 50 anos de idade, as mulheres começam a ter também uma quantidade de pedra nos rins similar aos homens. Por quê? Porque a mulher, a partir dos 50 anos de idade, ela entra na menopausa e começa a ter uma diminuição do hormônio chamado estrogênio. O estrogênio ele faz o quê? Ele previne a reabsorção de cálcio do osso. Então, a partir da menopausa, a mulher tende a sofrer mais de osteoporose e, consequentemente, também aumenta o nível de cálcio sanguíneo e urinário, fazendo com que aumente mais a incidência de pedra nos rins, ou os cálculos renais. E por que acomete mais essa faixa etária que o senhor acabou citando? Geralmente, os cálculos eles são multifatoriais. Quando a gente pensa em questões de estilo de vida, a gente vê que os pacientes que são acometidos mais por litíase renal, geralmente eles não têm uma ingesta de líquido adequada, eles eles consomem muito sal, isso aí é uma coisa que a gente encontra bastante, consomem muitas proteínas, são fatores, de modo geral, que predispõem à formação de cálculos. E nós vemos que, conforme vai a idade, os pacientes obesos tendem a ter uma predisposição maior, os pacientes com uma idade mais avançada começam a ter problemas intestinais, problemas de absorção intestinal, que também são fatores de risco para a formação de cálculo. E a vida, a vida profissional de muitos pacientes nessa faixa etária também acabam estimulando. Hoje, nossa rotina de vida, a gente acaba se dedicando muito para o nosso trabalho e a gente acaba descuidando de nós. Verdade. Então, a ingesta de líquido durante o dia, às vezes, se torna tão pequena e às vezes a pessoa não se dá conta. Então, acaba pegando uma faixa etária muito mais produtiva também. O senhor acabou citando ali uma das causas já, que pode ser a questão da obesidade, mas quais são outros fatores que são de risco nesse caso, Nós vemos que os pacientes sedentários, eles têm uma predisposição maior à formação de cálculos. Por quê? Se a gente não faz atividade física,
consequentemente o nosso organismo acaba consumindo um pouquinho mais o nosso osso. Diferente de um paciente que ele tem uma atividade física diária, ele faz com que tenha uma estrutura óssea um pouco mais rígida, o cálcio acaba se alojando mais nos ossos. O paciente que ele é mais sedentário, ele acaba tendo uma estrutura óssea um pouco mais deficitária, acaba fazendo com que o organismo tenha um nível de cálcio maior e, consequentemente, acaba nos pacientes que já têm uma predisposição à formação de pedra. Tá? Quais são os principais sintomas, né, de quem acaba sofrendo com cálculo renal? Então, assim, o cálculo renal ele pode variar o quê? Desde um paciente que tem cálculo e não sabe, que é um paciente que a gente diz que ele é assintomático, né, até um paciente que é o mais comum, que tem uma crise de dor de forte intensidade, caracterizada por uma dor geralmente nas costas, lombar, que se irradia para frente em direção à parte inferior do abdômen ou até a região genital, que geralmente é o caso agudo, que tradicionalmente é conhecido como cólica renal. Tá? Então essas são as características, desde um paciente que não tem até um paciente que tem uma dor de forte intensidade. Toda pessoa que possui um cálculo renal, ela vai ter exatamente essa dor forte, doutor? Não, na realidade alguns pacientes eles podem ter os cálculos lá nos rins e acabam vivendo a sua vida e não tem nenhum episódio de dor de forte intensidade, e outros acabam eliminando esse cálculo. A gente tem que entender que às vezes a presença do cálculo no rim não é um fator para que o paciente tenha sintomas, para que ele tenha dor. Geralmente a dor do cálculo é ocasionada por quê? Pela obstrução de uma via urinária. Quando esse cálculo ele sai de dentro do rim e ele entra num caninho chamado ureter, que só tem 5 milímetros e obstrui a passagem de urina, aí sim vem aquela dor insuportável, que o paciente relata que não tem posição que melhora, associada a náusea, o paciente vomita e geralmente acaba indo para o hospital para que seja feita alguma medicação endovenosa para que consiga aliviar essa dor de forma adequada. A gente tem que saber que, mas a maioria dos pacientes acabam eliminando de forma espontânea. Tem esse período de dor e acabam espontaneamente eliminando sua pedra e às vezes nem procuram atendimento médico, nem uma unidade de saúde, né? Nesse caso, deveria, doutor, se teve a dor, teve algum sintoma, é bom procurar de qualquer maneira o médico? Claro, às vezes até porque fazer uma investigação, né? Porque se o paciente já tem, vamos dizer, a gente sabe que a incidência é em torno de 10 a 15% da população. Porém, um paciente que teve um episódio de cólica renal, que teve uma eliminação realmente de um cálculo, ou tem o cálculo, ele tem uma chance de, em 10 anos, de 50% de ter novamente um novo episódio. Então ele tem que prevenir isso até para que se faça um diagnóstico adequado. Porque tem muitos pacientes que às vezes têm pedras que são relacionados à infecção, isso é mais comum daí nas mulheres, que geralmente são cálculos caracteristicamente de grande volume, que ocupam todo o rim e o paciente simplesmente não tem sintoma, que é feito um diagnóstico, assim, vamos dizer, de forma incidental. E são esses casos que às vezes merecem um tratamento adequado, porque senão o paciente pode até perder a função daquele rim e nunca teve nenhum sintoma de dor para que procurasse um atendimento. Claro. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa tal de dor insuportável, né? Muitas vezes essa dor ela acaba sendo até questionada pelos familiares, né? É insuportável mesmo? É bom a gente deixar claro aqui. Morgana, eu falo não só como médico, mas como paciente. Eu já tive 2 vezes, eu sei o quanto que dói, realmente é insuportável, tá? Eu muito pergunto para as mulheres assim que tiveram parto normal, eu pergunto qual é a dor pior, se é do parto ou é do cálculo. Sempre são enfáticas em dizer que é do cálculo. E até eu brinco, né? Porque o neném tu sabe a hora que vai nascer, né? O cálculo tu não sabe a hora que vai sair. Não sabe a hora que vai vir, né? A intensidade das dores, doutor, elas devem também ser analisadas? Sim, a gente sabe assim, para indicar um tratamento num paciente, a gente tem que levar em consideração vários critérios. O tamanho do cálculo, isso é importante. Sim. Porque a gente sabe que um paciente que tem um cálculo de 3 milímetros, ele tem uma chance de 90% de eliminação espontânea. Um paciente que tem um cálculo entre 4 e 6 milímetros tem uma chance de 50% de eliminar espontaneamente sem nenhum tratamento. Porém, cálculos maiores, acima de 6 milímetros, essa chance de eliminação espontânea cai para 10%. Tá? Então, assim, a gente avalia a intensidade da dor do paciente, o tamanho do cálculo, a localização dele e a presença ou não de infecção para poder dizer, olha, esse paciente pode se valer de um tratamento clínico, que pode ser usado alguns remédios que vão facilitar a eliminação, ou um paciente que tem indicação. Não, esse paciente tem indicação de tratamento cirúrgico. Como é que é feito hoje o diagnóstico no consultório? Hoje, felizmente, a medicina evoluiu muito, né, e o diagnóstico de litíase ele é simples. Pode ser usado o raio-x simples de abdômen, tá? Que uma percentagem de até 70% dos cálculos eles aparecem no raio-x, né? Pode ser usado o ultrassom, que hoje a gente tem um acesso muito fácil também, que consegue localizar de forma adequada os cálculos. E nós hoje temos de fácil acesso um exame que é extremamente importante para o diagnóstico, para o tratamento e acompanhamento dos pacientes que têm pedra nos rins, que é a tomografia. Porque a tomografia ela vai me trazer a quantidade de cálculos, o tamanho dos cálculos, e uma coisa importante, a densidade.
o quanto que ele é duro ou não. Isso aí também é importante na indicação do tratamento adequado para o paciente. Agora, falando em questão de cirurgia, quando que é o momento que é indicada a cirurgia para esse tipo de paciente, então? Então, Morgana, nós temos várias situações. Vamos ver, aquela situação daquele paciente que tem aquele momento, aquela crise, aquela dor insuportável, então, a gente tem que avaliar a intensidade dessa dor, se ela melhora ou não melhora com as medicações, tá? O tamanho do cálculo. Se é um paciente que está com uma dor de forte intensidade, tem uma pedrinha de 6 milímetros ou mais, ele é um paciente que provavelmente ele vai se beneficiar do tratamento cirúrgico, né? Quando a gente fala de tratamento cirúrgico, a gente tem várias opções. Hoje o que a gente mais utiliza para tirar o cálculo seria um tratamento que a gente chama de ureterolitotripsia. É um tratamento que é sem corte, que a gente entra por dentro do canal urinário pela uretra, ou por dentro do pênis, ou por dentro do canal uretral da vagina da mulher, e acessa o ureter, que é esse caninho que vem do rim até a bexiga, e lá a gente usa uns aparelhos para fragmentar essa pedra e retirá-lo. Tá? Esse, vou dizer, é o tratamento mais comum que a gente, diariamente, tem paciente que realiza esse procedimento. Tá? Se o paciente, vou dizer, ele tem um cálculo que daí está lá no rim, já é um cálculo de um tamanho maior, é um cálculo que não vai descer pela via urinária, aí o tratamento dele já se torna diferente. A gente pode ter a opção de usar o quê? Um tratamento que não é cirúrgico, tá? Que se chama litotripsia extracorpórea, que é um tratamento ao qual o paciente é colocado uma máquina, é feita uma anestesia, e ele gera ondas de choque que vão tentar fragmentar esse cálculo e depois o paciente vai eliminá-lo. Ou nós temos a opção de fazer uma cirurgia que se chama nefrolitotripsia percutânea, tá? Que é uma cirurgia pelas costas, que a gente faz um buraquinho de 2 centímetros, dilata o rim até chegar nesse cálculo, e a gente usa uns aparelhos para fragmentar e tirar por esse buraquinho todo o cálculo do paciente. E pacientes, às vezes, que têm cálculos de grande volume, que ocupam o rim inteiro, pode acabar tendo que ser submetidos a cirurgias abertas mesmo. Cirurgias com cortes, a qual a gente vai pegar todo o rim do paciente, abrir ele inteiro, para poder tirar toda essa quantidade de cálculo que tem. Então essas são opções de cirurgia. E claro, às vezes a gente tem um paciente específico, que é um paciente assim que eu considero como urgência, que é um paciente que tem uma pedra, ele está com dor, só que concomitante a isso ele tem uma infecção. Tá? Esse é um caso assim que eu digo até para os meus alunos lá da universidade, para os meus residentes no hospital, tem que ser tratado com extrema urgência. Por quê? Se a gente não desobstruir esse rim, essa infecção ela não vai ser tratada adequadamente. A gente, mesmo usando antibiótico, a gente não consegue tratar essa infecção do paciente. E o paciente pode evoluir de maneira muito ruim. Então, sempre a gente tem que levar em consideração o paciente, o cálculo e o quadro clínico de associado ou não com infecção, para indicar o tratamento adequado para ele. Doutora, a gente já continua conversando, a gente só vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é cálculo renal e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, ligue e participe ao vivo, tire suas dúvidas ou ainda por mensagem no WhatsApp no telefone 8505-6342. 8505-6342, mande sua mensagem para o WhatsApp. Doutor, retornando aqui, vamos falar um pouquinho sobre tratamento agora, né? Nesse caso da pessoa que tem cálculo renal, quais são os tratamentos indicados, né? A gente sabe que cada caso é um caso e para cada caso tem um tratamento, mas queria que o senhor falasse de um modo geral. Então assim, Morgana, vamos ver um paciente que ele teve um episódio de cálculo, tá? Foi tratado, foi retirado a pedra, né? E o paciente, ele quer prevenir. Doutor, quais são as orientações de modo geral para se prevenir? A gente sabe que o ideal é que o paciente tenha pelo menos uma diurese diária de pelo menos 2 litros por dia, tá? Então tem que tomar líquidos, de preferência água e cítricos, suco de laranja e suco de limão, tentando estimular uma diurese que seja acima de 2 litros por dia. Nós sabemos que esse paciente ele tem que diminuir a ingesta de sódio, de sal, tá? Então cuidar com o sal que é colocado na alimentação, e nós temos que cuidar com os condimentados, que acabam tendo uma carga de sódio grande, e às vezes nós não nos damos conta, nós atentamos para isso, e a ingesta de proteínas também, tá? Tentar diminuir a ingesta de proteína, isso aí são medidas de modo geral. Porém, assim, um paciente que já teve uma pedra, já teve um outro caso, tem múltiplas pedrinhas nos rins, ele é um paciente que ele tem indicação de ser avaliado de forma mais adequada. E quando a gente fala dessa avaliação, tem que ser feito o quê? Uma avaliação metabólica. A gente tem que descobrir se naquele paciente em especial existe alguma alteração nele que está propiciando a formação dessas pedras.
Então ele tem que ser submetido a alguns exames clínicos, exames de sangue, exames de urina, para tentar chegar realmente num fator que a gente possa identificar que seja a causa da formação dessas pedras, para poder orientar ele de forma mais adequada a um uso de uma medicação, a um uso de um tratamento que vai tentar prevenir de forma mais específica a formação das pedras. Vou puxar agora um assunto que às vezes pode até ser polêmico, né, por já não tratar exatamente do cálculo. Em pesquisas, doutora, eu acabei lendo que um suplemento chamado NQI, ele poderia auxiliar no tratamento, até talvez desmanchando essas pedrinhas, né, formadas pelo cálculo renal. Isso é comprovado? Tem alguma pesquisa? Porque a gente sabe que ele não trata diretamente a doença, né? Ele não é um remédio para cálculo renal. Ele é um remédio, é um suplemento alimentar, na verdade, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. Morgana, até esse assunto é interessante, que já teve alguns pacientes que relataram, que viram na internet, compraram, e casualmente eu pedi para um paciente trazer o frasco, até para mim ter uma ideia de qual era a composição do NQI, né? E o que me chamou a atenção é que o NQI, na verdade, faz uma reposição de eletrólitos. Nada conhecido da medicina que realmente vá prevenir a formação de cálculos, ou a eliminação deles, ou a dissolução dos cálculos. Então, assim, a menos que tenha algum outro componente dentro da formulação do NQI que realmente possa prevenir, eu não consigo dizer que realmente vai prevenir, que vai eliminar, que vai dissolver. Até porque eu já procurei, já fui atrás, tirando, vamos dizer, as conversas informais dentro da internet, a gente não tem uma comprovação que diga que realmente seja eficaz. Como eu tenho pacientes que se beneficiaram, eu tenho outros que simplesmente não fez a mínima diferença. Então, realmente assim, pelo que eu já conheci dessa medicação e fui atrás e pesquisei, eu não poderia dizer se funciona ou não funciona. Eu sei que pacientes que me relataram que teve um bom resultado e outros, a princípio, não tiveram a mínima diferença. Então, não posso dizer tecnicamente que é uma medicação indicada, uma reposição indicada para tratamento de litíase. Ainda tem que ser pesquisado, na verdade. Com certeza. Então. Doutor, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre se existe... A gente sabe que a medicina sempre está avançando, né? Existem outros tratamentos fora esses que o senhor acabou citando? Ou estão em busca, investigando, enfim? É assim, vamos dizer, para tratamento dos cálculos, assim, eu digo assim, os tratamentos eles são simples. A gente tem que, na realidade, investigar bem o paciente. Ter ideia do que ele toma, de medicações que ele toma, até para saber se não tem algumas medicações que podem estar propiciando. A gente sabe que os pacientes que fazem suplementação com cálcio, principalmente as mulheres com osteoporose, têm uma predisposição maior. Os pacientes que também fazem suplementação de vitamina D, que hoje é tão comum pedirem dosagem de vitamina D, isso aí também é um fator que predispõe à formação. Os pacientes que tomam vitamina C também acabam sendo predispostos à formação de pedra nos rins. Os pacientes hipertensos que acabam usando a furosemida, que é um diurético extremamente comum de uso, também acaba propiciando a formação de pedras. Então, a gente tem que investigar, tentar tirar o que pode estar propiciando essa formação para uso de medicações para tratamento, do ponto de vista médico, né? A gente sabe que algumas medicações que fazem uma reposição de citrato, elas acabam dificultando a formação das pedras. A gente tem são medicações à base de citrato, que seria o citrato também encontrado no limão, tá? Que acabam realmente prevenindo. Então, alguns pacientes eu faço um uso por um período longo, de até 6 meses, para tentar evitar a formação e até avaliar se teve uma diminuição das pedrinhas que já estão formadas. Assim. Muito bem. Vou falar agora com o meu telespectador. Você que está nos assistindo, você pode participar, tirar suas dúvidas através do telefone 3442-2012, pode ligar. Se não quiser participar ao vivo, não tem problema, deixa sua mensagem ali com a nossa produção, que eles vão estar me repassando. E também através de mensagem no número 8505-6342 no WhatsApp. Manda lá seu recadinho que a gente vai estar lendo aqui, tirando suas dúvidas então. Doutora, a gente falou sobre tratamento. E para quem acaba não tratando, como é que fica essa situação? É de risco? Quem acaba não tratando geralmente vira paciente de novo, né? Não tem jeito, né? A gente sabe, tem que ter um cuidado. Tem que cuidar. É uma patologia que hoje ela é muito comum. A gente sabe que não é do homem moderno, já é uma patologia, já é uma doença que já está relatada em pacientes alguns milhares de anos atrás. Só que nosso estilo de vida hoje está colaborando muito. Então é um problema que é muito comum. A gente diariamente eu tendo pacientes com pedra nos rins. Isso é o comum hoje do consultório do urologista e tem que prevenir. Eu sei que tem muitos pacientes que não gostam de mudar os seus hábitos. A gente sempre muda hábito, é difícil, mas a gente sabe que um consumo de líquido adequado, isso aí é um fator importante. E a gente tem que se ater, às vezes, nas alimentações que o paciente come, alguns líquidos que ele ingere, que às vezes ele não tem ideia
mas às vezes tem uma carga de sódio muito grande, alguns pacientes tomam refrigerante, não acho porque o refrigerante é doce, acho que não tem sal, tem sódio, tem uma carga grande, isso acaba propiciando até algumas águas minerais, tem que se olhar a carga de sódio que ela tem, porque às vezes ela tem uma carga de sódio grande, isso aí acaba, em vez de beneficiar o paciente, acaba prejudicando com relação a esse problema da formação de pedras. Doutora, agora eu queria falar sobre como conviver com essa doença, né? Ela realmente é difícil ou às vezes se buscar o tratamento certo não é tão difícil assim? Não, o que acontece? A nossa orientação sempre, Morgana, é tentar tirar as pedras, tá? Claro, alguns pacientes às vezes nos procuram, eles têm pedrinhas pequenininhas, um tamanho que a gente sabe que pode ter uma eliminação espontânea, então esse é um paciente que ele pode ser acompanhado, que ele tem que ser, pelo menos anualmente, ser submetido a exames de imagem, para avaliar se essas pedras aumentaram, se o número aumentou, se ela cresceu. Então isso é importante. Mas assim, o objetivo é sempre tentar fazer com que o paciente fique livre dessas pedrinhas, tá? Como é que é feita, né? E qual a importância da avaliação metabólica, então? Então assim, como diz, a avaliação metabólica, a gente sabe que existem dois fatores, vamos dizer, nesse ponto. Ou o paciente ele tem uma alteração metabólica, que seria o mais comum, de modo geral, ou ele pode ter uma alteração anatômica, quer dizer, uma dificuldade de um dos rins excretar a urina de forma adequada. Isso faz com que tenha uma ectasia e, geralmente, uma urina que fica um pouco mais tempo parada, ela tem uma predisposição a formar pedra. Então, a investigação metabólica, como eu já disse, a gente tem que tentar identificar qual é o fator lá no paciente que está ocasionando essa formação das pedras. Aí o paciente vai coletar sangue, agora a gente vai fazer uma dosagem de cálcio, fósforo, a gente vai dosar a função renal, a gente vai fazer uma dosagem de ácido úrico, tá? Aquele ácido úrico que é tão conhecido das pessoas que têm gota, né? Que têm dor nos pés, no dedo e tal. Então esses pacientes também têm uma predisposição a formação de pedras. A gente vai fazer uma análise da urina. É um exame que eu digo para os pacientes, é um pouco chato, porque tem que coletar a urina de 24 horas, tem que ficar 24 horas urinando num frasquinho, mas isso é importante, porque eu preciso saber qual é a quantidade de urina que o paciente forma em 24 horas, saber qual é a quantidade de cálcio que ele excreta naquelas 24 horas, a quantidade de ácido úrico, de magnésio, de cistina, de oxalato. Então tudo isso vai me dizer assim, olha, eu olho esses exames e digo, olha, o seu fator de risco está aqui, vamos trocar isso. Pode ser que ele elimine substâncias que favoreçam a formação de cálculo, ou pode ser alguns casos que os pacientes têm menos substâncias que dificultam a formação dos cálculos. Então, às vezes eu vejo assim, ele excreta os seus eletrólitos de forma normal, só que ele falta na urina dele uma substância que impede com que essas pedrinhas, esses cristais, se aglutinem e formem as pedras. Então eu faço o quê? Eu reponho isso e a gente tenta manter o paciente sem esse problema aí das pedras que podem vir incomodar muito. E quando que deve ser feita essa avaliação? Quando o paciente tem episódio de repetição, tá? Quando tem história familiar, tá? Tem história de doenças desabsortivas, paciente que tem diarreia crônica, pacientes que foram submetidos a cirurgias bariátricas, que tem o que a gente chama de bypass intestinal, são pacientes que então eles têm uma suscetibilidade a terem pedra nos rins. Então eles têm que ser submetidos a essa avaliação para a gente poder tratar ou fazer uma profilaxia para que eles não venham a formar essas pedras. E por que deve ser feito, doutor, a análise do cálculo? Porque, assim, a análise do cálculo ela é complementar. A gente sabe que depois que é formado o núcleo do cálculo, vários cristais acabam se aglutinando. Porém, quando a gente faz a análise do cálculo, a gente pode ter uma ideia mais objetiva do que realmente está se formando o cálculo naquele paciente para poder tratar. Então, a análise do cálculo mais a investigação metabólica são dois subsídios que são exames que nos trazem um subsídio para tratar de forma mais adequada e objetiva o paciente. Muito bem. Vamos para mais um intervalo, então, e a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é cálculo renal e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, ligue, tire suas dúvidas ou ainda mande uma mensagem para o WhatsApp no celular 8505-6342, que é o telefone aqui da TV Primavera. Mande e tire suas dúvidas. Não quer falar com a gente aqui ao vivo? Não tem problema, deixa seu recadinho lá com a nossa produção que eles vão estar passando para a gente, tá? Doutor, agora eu queria falar um pouquinho sobre as complicações, né, que são possíveis se a pessoa acaba não buscando o tratamento adequado, né? O que acontece, Morgana?
principal complicação e mais importante seria a perda da função daquele rim. A gente sabe que um paciente que teve aquela crise aguda, aquela dor forte de cálculo, em função da obstrução do rim, que não é tratado de forma adequada, quer dizer, que não é retirado esse cálculo, que ele não é resolvido o problema dele, a partir de 21 dias, nosso rim ele começa a ele começa a perder a função. Isso é uma coisa progressiva, que no decorrer dos anos, se esse rim ele para de funcionar adequadamente, esse rim se torna o quê? Excluso, tá? Ele para de funcionar. Então, por isso uma grande importância do tratamento adequado dos pacientes que eles têm pedra nos rins. Porque se ele tiver uma obstrução do rim e não for desobstruído, aquela urina que ela não é excretada, ela acumula dentro do rim, aumenta a pressão interna no rim, isso faz com que o fluxo sanguíneo ele se torne diminuído e progressivamente o parênquima renal, que é a parte funcionante do rim, ela vai atrofiando, 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 até que o rim simplesmente inexista e se torne afuncional. É comum eu atender alguns pacientes que fazem algum exame e por um achado em específico acham que naquele onde deveria ter o rim tem uma, vamos dizer assim, uma coleção de líquido e vem me procurar. Daí, na realidade, tu faz uma investigação, tu vai ver, alguns anos antes eles tiveram um período de dor forte, foram ao hospital tal, e não foram assim, acompanhados de forma adequada, e não foi investigados e oferecido um tratamento adequado, e depois de certo momento aquela dor cessa. O nosso organismo ele é muito sábio, se a urina não consegue ser excretada, acontece isso, o rim para de produzir urina e caracteristicamente cessa também a dor. E o paciente acha que está resolvida essa situação. Porém, anos depois, acaba se descobrindo isso, que aquele rim, simplesmente ele perdeu a função e o paciente, há algum tempo, está vivendo, na realidade, só com o rim, o outro já simplesmente inexiste. Doutor, essa situação mesmo que o senhor falou sobre, às vezes, a falta de investigação, principalmente na saúde pública, ela é muito comum hoje em dia, mesmo nos dias atuais, é cada vez ainda mais comum essa questão? Sim, Morgana, assim, eu acredito que na nossa região, Criciúma, até o acesso ao atendimento urológico, ele é bom, sabe? Sempre a gente tem que melhorar, mas eu acredito que comparado a alguns anos, hoje o acesso é bom, a gente tem uma quantidade de consultas grande, nós conseguimos operar os pacientes, eu opero os pacientes pelo SUS, eu tenho uma grande quantidade de pacientes que eu opero por ano, então a gente consegue dar o tratamento adequado. E a gente sabe que as nossas instituições hospitalares da nossa cidade têm condição de dar um tratamento muito adequado. Hoje o Hospital São José, a qual a gente faz as cirurgias do Sistema Único de Saúde, eles investiram muito, eles têm uma estrutura para tratamento de cálculo extremamente boa, sabe que isso é oferecido aos pacientes privados e aos pacientes do SUS, tá? Não tem a mínima diferença. Nós temos hoje o Hospital da Unimed, que hoje é uma referência em tratamento de litíase. Acho que poucos hospitais do estado de Santa Catarina têm toda a estrutura e os equipamentos que o Hospital da Unimed hoje tem para tratamento. Então, o importante é tratar. O que eu digo para os pacientes, eu fico triste quando chega um paciente que eu já não posso fazer nada. E casualmente hoje eu atendi um paciente hoje no Sistema Único de Saúde, no SUS, no ambulatório da prefeitura, que eu vou ter que retirar o rim dela porque ela perdeu. Há anos ficou com uma pedrinha que ficou obstruindo o rim, infelizmente ela perdeu. Isso é trágico, que eu digo assim, porque é um paciente que, se tivesse sido tratado de forma adequada, estaria hoje com seus rins funcionando normalmente, porque um paciente que tem um rim, ele tem uma predisposição maior a no futuro poder precisar de uma hemodiálise, né? Com certeza. E se ele já teve uma predisposição a formar cálculo de um lado, ele tem a predisposição a formar no outro rim, então ele tem que ser, uma atenção tem que ser dada muito mais a ele para que isso não aconteça. Com certeza. Agora eu queria falar sobre um dado que 70% dos pacientes que já tiveram pedras nos rins podem novamente apresentar a doença. Doutor, por que é tão alto esse número, né, da pessoa acabar apresentando novamente, então, cálculo renal? O que acontece, Morgana? Como eu disse, uma das principais causas, geralmente o paciente tem uma alteração metabólica, quer dizer, o organismo dele favorece essa formação da litíase. E como eu disse, mudar a rotina não é fácil. Então, às vezes, os pacientes mudam sua rotina no período que estão sofrendo, que estão com dor, que estão sintomáticos, mas logo passam, acabam se esquecendo das orientações e acabam voltando aos seus hábitos tradicionais de pouco líquido, de muita ingesta de sal, e acabam predispondo, sabe? E acabam predispondo e voltam a ter novamente esses episódios de dor e a formação de pedras. Quais os alimentos, falando exatamente nessa questão de cuidado, de rotina, de hábitos, né? Quais os alimentos que uma pessoa que tem cálculo renal, já sabe que tem cálculo renal, né? Ela deve evitar de consumir? O que acontece? Então, quando a gente fala de alimentos, a gente tem que tentar evitar os condimentados, que eles têm uma carga de sódio grande. Sim. Proteínas, o ideal é consumir seria um bife por dia, em torno de 120, 140 gramas por dia de proteína, tá? Esse seria o ideal. Os pacientes que têm pedra, eles devem ou não parar o consumo de derivados de leite?
Isso é uma coisa que muito me pergunto, e é uma crença popular que infelizmente ela não está correta, porque o paciente ele tem que ter uma ingesta de cálcio diário, pelo menos adequada, tá? Principalmente as mulheres, que elas se privam de ingerir leite ou derivados do leite, elas acabam tendo uma predisposição à osteoporose muito maior. Então, tu tem que ter um aporte de cálcio diário, porque até se tu não consumir cálcio, o nosso organismo, ao invés de absorver a molécula de cálcio no intestino, ele vai absorver o oxalato. E o oxalato também é importantíssimo na formação de pedras, e vai acabar formando mais pedra ainda. Então, assim, tem que consumir leite? Tem, tá? De forma adequada, não em forma em excesso. Como eu disse, eu tenho um paciente que ele consumia 2 litros de leite por dia. Eu falei, não, o caso dele, a gente diminuiu a ingesta de leite dele e já conseguiu controlar a formação das pedras dele, tá? Então, assim, diminuir o sódio, aumentar a ingesta líquida, diminuir a quantidade de proteínas, tá? A gente sabe, alguns pacientes que têm cálculos de ácido úrico têm que tomar alguns cuidados com a alimentação. O tomate às vezes aumenta o ácido úrico, alguns derivados, peixes acabam aumentando, como as sardinhas, as anchovas. Então, com relação ao paciente, a gente dá uma orientação bem particular conforme o tipo de cálculo dele, para a gente poder evitar ao máximo que ele tenha novos episódios. Uhum. Existe alguma maneira de prevenir, doutor? Morgana, eu vou dizer, Difícil, né? Prevenção, assim, como dizer, além de médico, eu já fui paciente. A prevenção é mudar o hábito. Sei que não é fácil, mas se tu conseguir assim, levar para o teu dia a dia uma garrafinha de água para te acostumar a tomar líquido durante o dia inteiro, tu já vai estar fazendo uma orientação extremamente importante, tá? Uhum. Então, tem pacientes que mesmo fazendo todas as orientações, tomando cuidado com a alimentação, com a ingesta líquida, eles acabam tendo litíase de repetição, tá? Nem todos os pacientes acabam realmente extinguindo a chance de formar as pedras, que são pacientes que a vida inteira vão ter que ser tratados com relação a esse problema de pedra, né? Mas a prevenção simplesmente é as mudanças desses hábitos. Tomar bastante líquido, diminuir a ingesta de proteína, diminuir a ingesta de sódio, tá? Comer vegetais, atividade física, tá? Isso são orientações que só vão nos beneficiar. Doutora, a cor da urina deve ser analisada para talvez poder ver se tu está tomando a quantidade de líquido necessário ou não? A cor da urina, vamos dizer, é um marcador fácil para o paciente saber o quanto que ele está tomando de líquido, né? Porque nós sabemos que quanto mais líquido nós tomarmos, mais clara vai ficar a nossa urina, porque todo o nosso líquido que a gente ingere, ele acaba sendo absorvido pelo nosso intestino, tudo vai para o sangue e é filtrado pelo rim. Quanto mais líquido nós tomarmos, mais diluída vai ser a nossa urina, mais claro ela será. Enquanto menos, a gente vai ter uma urina mais concentrada, mais amarela e com odor mais forte. Então tem uma coisa simples, as pessoas veem que no verão elas acabam tendo a urina de um odor mais forte, com uma coloração mais forte, porque caracteristicamente acredito que toma mais líquido, mas acaba que tu perde muito mais no suor do que tu acaba consumindo, repondo o líquido. Tem muita coisa que perguntar, mas está chegando na reta final, não vai dar tempo de perguntar tudo. Mas tem uma pergunta que eu acho que ela é curiosa, no mínimo, né? Muito se fala sobre tratamentos caseiros, sobre garrafadas, falado popularmente. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses tratamentos, se eles realmente acabam beneficiando ou às vezes não tanto assim podem se tornar um risco, né? Morgana, assim, isso é muito comum. Assim, é difícil algum paciente que tem pedra nos rins não falar que já tomou algum chá, alguma garrafada. Mas o que eu vejo? Eu acho assim, às vezes o paciente que está com esse problema, ele acaba procurando, começa a tomar um chá que o vizinho indicou e tal, ele acaba fazendo uma coisa que é interessante, consumir líquido. Tá consumindo bastante líquido, então isso é importante. E eu acredito que nenhuma crença também é à toa. Às vezes, alguns chás realmente eles têm uma função. A gente sabe que o chá de quebra-pedra, na realidade, acredita-se que ele é bom para evitar as pedras, os cálculos renais das pedras, porque ele nasce no meio da pedra, acredita-se que ela quebra aquela pedra, então se deduziu que você poderia quebrar. Na realidade não serve para quebrar pedra, mas ajuda a prevenir. Tá? Se fala assim no suco de abacaxi com Coca-Cola, já procurei, já pesquisei, assim, o porquê que isso aí poderia resolver, não tem nenhuma explicação realmente científica que mostre por que poderia resolver, mas eu acredito que naquele momento aquela ingesta de líquido de grande quantidade acaba propiciando e facilita a eliminação. Então, só que eu peço sempre tomar muito cuidado, sabe? Que eu tenho também um paciente com pedra nos rins, que me procurou no meu consultório, que há 3 anos ele tomava todo dia um remedinho que resolveu o problema dele. Ele não tem mais pedra, ele não tinha mais gota, nada. Só que há 3 anos ele tomava uma medicação que era feita lá, se eu não me engano, acho que de Lages, que ele até ia a Lages buscar, só que era uma medicação à base de anti-inflamatório. 3 anos todo dia tomando anti-inflamatório, ele perdeu a função dos rins.
Que risco, gente. Então, por isso tem que ter atenção, né? Tem que ser orientado. Então, todo tratamento, principalmente quando vai fazer a longo prazo, tem que ter uma supervisão médica, né? Com certeza. Doutora, a gente chega na reta final do programa, eu agradeço novamente a sua participação e eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Morgana, mais uma vez eu agradeço a atenção, é muito bom estar aqui com vocês, muito bom discutir esse assunto que é tão importante. E como na medicina a gente sabe, é muito melhor prevenir do que remediar, importante o paciente que tem histórico familiar procurar um atendimento, tá? Para a gente poder evitar a formação dessas pedras, e o paciente que já teve, sempre o atendimento para evitar novos episódios. E o paciente naquele momento agudo é importantíssimo, assim, ó, vá, procure o médico, exija um atendimento adequado, porque tem que ser investigado, tem que ser tratado e tem que ser prevenido qualquer complicação a longo prazo, tá? Muito bem, muito obrigada, doutor, pela sua participação. E agora eu vou falar da sua participação. É fundamental, já que somente a partir do momento em que a gente sabe o que vocês gostariam de ver aqui no Primavera Saúde, é que a gente pode acabar melhorando ainda mais o programa. Então eu aguardo sua sugestão e você pode encaminhar para a nossa equipe através do e-mail jornalismo@tvprimavera.com ou ainda pelo facebook.com/tvprimavera. Bom, vamos agora para a nossa interatividade. Você pode definir qual programa que você gostaria de reprisar neste sábado às 9h15 da manhã aqui na TV Primavera. Vou te apresentar duas sugestões. Câncer de próstata, que foi até mesmo com o Dr. André, ou ainda câncer de colo de útero. Você escolhe o tema e manda sua sugestão para o telefone 8505-6342, repetindo, 8505-6342. Corre e manda para esse número com o tema da sua preferência até sexta-feira e fica coladinho na nossa programação aqui na TV Primavera para ver o resultado então no sábado. Momento de reflexão, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.